O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Se você gosta do nosso trabalho aqui e pode e quer, se der, pinga um capilé lá de qualquer valor no apoia.se/Medo e Delírio, ou no Patreon, ou na Orelo, ou no Pix, medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix pra mim, que é melhor. Tô precisando de dinheiro, tô duro. Tá, mas agora bora pra abertura. Vídeo da série Gabinetes do Poder, do Globo, com o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. Carapaus à espanhola. Mínimo 3 carapaus. Tá aqui e ali. E aqui é a sala do gabinete do ministro. Quando eu cheguei aqui, dessa vez, quem estava ocupando esse lugar aqui era o General Heleno. General Heleno! Nojento. E como é que era o gabinete? E essa parede do gabinete aqui era uma coisa que me chocou muito, porque nessa parede eram as fotos dos ex-diretores do SNI. Diretores do SNI. Puta que pariu, Marquinho! Então todos os ex-diretores do SNI, né, que é o serviço de inteligência que perseguia as pessoas contra a ditadura, tava aqui, todos eles, do primeiro até o final. E o que chocava muito é que a foto do General Heleno, ele tivesse da linha sucessória do SNI. Olha o tamanho da merda. Você falou que faria diferente. Os ministros palacianos seriam diferentes. Flashback. As Forças Armadas vão sim fazer parte da política nacional. Qual ministro nosso não corresponde para com os anseios de vocês? Todos sem exceção. Pegue os meus ministros, um a um. Compare com os outros que nos antecederam. Veja o perfil. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros. And a flashback. Os ministros palacianos seriam diferentes. Eu não teria lá alguns nomes, né? Um general aqui, não teria mais general ali. Teria que ser ministro mais parrudo, mais casca grossa. Um ministério técnico. Damares, Técnico. Ernesto Araújo, Técnico. Salles, Técnico. Osmar Terra, Técnico. Vélez Rodrigues, Técnico. Weintraub, Técnico. Marcelo Álvaro Antônio, Técnico. Onyx Lorenzoni, Técnico. Milton Ribeiro, Técnico. Eduardo Pazuello, Técnico. Marcelo Queiroga, Técnico. Mário Frias, Técnico. Flávia Arruda, Técnico. Gilson Machado, Técnico. João Roma, Técnico. Braga Neto, Técnico. Eduardo Ramos, Técnico. Paulo Guedes, Técnico. Ciro Nogueira, Técnico. Roberto Alvim, Técnico. Sérgio Camargo, Técnico. Augusto Heleno, Técnico. Carlos Decotelli, Técnico. Rogério Marinho, Técnico. Chega! Mais parrudo, mais casca grossa, para enfrentar o sistema. É golpe. Para enfrentar o sistema. Eu peitei o sistema. Para enfrentar o sistema. Vai tomar no cu, vai. Eu estou lutando contra um sistema. Não. Contra o establishment. Porra. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, bro? Fala seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo da outra. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 6 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Petro o Brabo. Tamo de volta, senhoras e senhores, e a gente jura que a gente não queria falar do Trump nesse episódio, mas... Horroroso. Estamos aqui para relatar essa quadra miserável da história. E assim faremos. Eu sou um jornalista de alta performance. Seja lá onde for, Foda-se. o Trump passou anos prometendo que ia taxar a China loucamente. China all the time. Mas olha o Trump participando remotamente de Davos. A Suíça é um dos melhores países da Europa, o melhor raclette europeu. Como que o senhor vê o relacionamento entre os Estados Unidos e a China nos próximos 4 anos sob a sua liderança? O presidente me ligou, mas eu vejo com muitos bons olhos. Acredito que nós teremos um relacionamento muito bom e tudo que nós queremos é justiça, nós queremos igualdade de competição. Afinou, né? Não. Engraçadão você, hein? Mas afinou, né? China.
Eu gosto muito do presidente Xi, sempre gostei, sempre tivemos um bom relacionamento. Olha o bom relacionamento. Ele se desgastou muito devido à Covid vinda de Wuhan. Obviamente, eu acho que isso causou desgaste com a relação deles com muitos outros países. Nós não podemos aí ignorar isso daí. Países super populosos como a China e a Índia têm problemas sérios de alocação da população excedente. E, logicamente, é um atrativo muito grande para eles esses espaços vazios. Vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para você. Mas eu não falei a palavra China. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje de manhã? Não falei. Caralho! Causou desgaste com a relação deles com muitos outros países, mas com a nossa principalmente. Mas antes disso, sempre tivemos um bom relacionamento. Então estou ansioso para fazer muitas coisas em parceria com a China. Temos um bom relacionamento. Aí, no fim das contas, o Trump sinalizou até com um possível acordo comercial com o Xi Jinping, que só tem motivo para sorrir. Alegria! Quer dizer, sorrir só não, o Xi Jinping tá gargalhando. Em particular, em um futuro muito próximo, vamos tarifar a produção estrangeira de chips de computadores, semicondutores e produtos farmacêuticos, para que a produção desses produtos essenciais volte para os Estados Unidos. Ela saiu daqui e foi para Taiwan, que tem em torno de 98% do negócio de chips. Queremos que a produção volte para cá. Não queremos dar bilhões de dólares para eles, como nesse programa ridículo que o Biden fez de bilhões de dólares para todo mundo. Eles já têm bilhões de dólares. Eles têm todo o dinheiro do mundo, Joe. Pois é, o Trump tá ameaçando Taiwan. O Xi deve estar confuso com essa história aí. Mas vamos voltar para a relação entre Estados Unidos e China. Trump também, depois de todas as fanfarronadas ou fanfarronices que ele fez logo depois da eleição, as promessas, ele já percebeu que para a economia americana não é uma boa você colocar tarifas muito pesadas contra a China. Porque a participação da China no abastecimento da indústria americana com peças, componentes, insumos em geral, bens de capital, é muito grande. E as pessoas não sabem disso. Então, o choque de preços que você teria com as tarifas seria muito grande. Os portos americanos, por exemplo, estão incrivelmente atrasados em comparação ao resto do mundo. Os americanos precisam desesperadamente superar esse gargalo. Mas a China produz 95% dos containers. Isso é muito. Tem uma escassez de containers no mundo. A China também produz 86% dos chassis de caminhões que carregam os containers. Isso é muito. E 80% das gruas que são usadas nos portos para carregar e descarregar os navios. Isso é muito. Esse nível de dependência existe em vários setores. E é por isso que o Trump vai acabar falando fino com a China. China all the time. Mas aí, quando aparece um latino, o cara já reencontra a valentia perdida. Babaca do caralho. O Trump, conforme prometido, I know words, I have the best words. deu início ao seu plano de deportação em massa. 158 deportados dos Estados Unidos chegaram hoje ao Brasil e desembarcaram algemados. Não tem necessidade isso. Pois é, deportados viajam algemados. É uma prática dos americanos. Ah, pô, pera aí, saiu do avião, não tem essa de algema não, pô. Aí é outro país, outra lei, soberania. E essas deportações sempre aconteceram. O Trump fala em deportação em massa, mas o Biden deportou gente pra caralho também. A diferença é que a retórica do Trump sobre imigrantes ia deixar o Hitler orgulhosíssimo. It's poisoning the blood of our country. They're destroying the blood of our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, oh, Hitler said that. Depois que o avião pousou no aeroporto de Manaus na noite passada, foi detectado um problema técnico na aeronave. Para levar esse grupo até o destino final em Minas Gerais, seria necessário aguardar por outra aeronave norte-americana. Todos os passageiros desceram algemados e acorrentados, e assim seriam mantidos até o novo embarque. Teu cu! O governo brasileiro, obviamente, acabou com a palhaçada. Esse procedimento, no entanto, não foi autorizado pela Polícia Federal. NF. Ei, fodendo! Por ordem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi informado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, todos os passageiros foram libertados. Segundo Lewandowski, houve flagrante caso de desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. America will always be a leader in human rights. O governo considerou esse fato como uma questão de soberania nacional, por se tratar de cidadãos brasileiros livres em território nacional. Pra caralho. O
governo enviou um avião da FAB para Manaus, que é um jeito de mandar os americanos para... Casa do caralho. Por aqui o Lula reclamou, mas sem muita veemência, via nota diplomática do Itamaraty, para não despertar a fúria do Trump. E convenhamos, não é só o Lula não. Tirando um Xi Jinping ou um Putin, quase todos os líderes mundiais estão meio que se cagando de medo do Trump. Mas é aí que entra em cena Gustavo Petro. Caralho, o maluco é brabo. A Colômbia proibiu a entrada no país de aviões dos Estados Unidos com deportados em meio à campanha de Donald Trump contra a imigração irregular. E verdade seja dita, a presidente mexicana tinha recusado uma aeronave militar, mas permitiu 3 aeronaves civis. Mas também vamos combinar que a situação do México é bem mais delicada do que a da Colômbia. O anúncio foi feito hoje pela manhã pelo presidente Gustavo Petro nas redes sociais. Ele escreveu, abre aspas, entre aspas, os Estados Unidos não podem tratar como delinquentes os migrantes colombianos. Proíbo a entrada de aviões norte-americanos com migrantes colombianos em nosso território. Os Estados Unidos devem estabelecer um protocolo de tratamento digno aos migrantes antes de os recebermos. O mínimo! E o Petro tá certíssimo. Tá certíssimo. E o Petro não se recusou a receber deportados. A questão é como essa air quotes é feita. Por isso, o Petro falou em enviar um avião colombiano para pegar os deportados. E só por isso o Petro já é um grande vitorioso, porra. Ele foi o primeiro líder mundial que teve coragem de peitar o Trump. E isso já é gigantesco. Bora ouvir o Ian Bremmer na G0 Media. Na maioria dos lugares ao redor do mundo é isso que eles estão fazendo. Eles estão agindo como Mark Zuckerberg, a Meta e todos aqueles titãs da tecnologia que deram dinheiro e foram para Mar-a-Lago e estão dizendo: não, nós sempre amamos você, Trump, e queremos trabalhar com você. Ah, e por favor, não bate na gente não. Bom, o Petro peitou e o Trump descompensou de uma forma bizarra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo que aplicará pesadas tarifas de importação e outras sanções à Colômbia. E o tweet do Trump anunciando a medida é fascinante, hein? Foi informado agora que 2 voos de repatriação dos Estados Unidos, com um número grande de criminosos ilegais, não tiveram permissão para pousar na Colômbia. A ordem foi dada pelo presidente socialista da Colômbia, Gustavo Petro, que já é bastante impopular entre o seu povo. Mano, corra, rapaz. Socialista e impopular. Marxista-leninista. Aí o Trump diz que o Petro colocou em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. O Trump entrega a defesa pro apresentador mais maluco da Fox News. Aí quem coloca em risco a segurança nacional são os outros. Ó o cara aí. Acho que há uns 10 anos que eu não lavo as minhas mãos. Eu não lavo minhas mãos nunca. Eu mesmo me vacino. Os germes não existem. Se eu não posso vê-los, eles não existem. Aí o Trump anunciou 25% de tarifa de importação para os produtos colombianos. E aí na semana seguinte ele ia passar para 50%, mas pro Trump tava pouco, hein? Uma proibição de viagens e revogação imediata de vistos para os funcionários do governo colombiano e todos os aliados e apoiadores. Sanções de visto para todos os membros do partido, familiares e apoiadores do governo colombiano. Mais inspeções alfandegárias e de proteção de fronteiras de todos os cidadãos colombianos e de cargas colombianas por motivo de segurança nacional. Sanções tesourárias, bancárias e financeiras da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência serão impostas plenamente. Os Estados Unidos já usavam sanções de forma incrivelmente errada, mas dessa vez eles conseguiram se superar. Mas a resposta do Gustavo Petro foi maravilhosa. Trump: eu não gosto de viajar aos Estados Unidos. É entediante, mas confesso que há coisas admiráveis. Gosto de ir aos bairros negros de Washington. Confesso que gosto de Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky e Miller. Confesso que Sacco e Vanzetti, que possuem o mesmo sangue que eu, são memoráveis na história dos Estados Unidos. Eles foram assassinados na cadeira elétrica por serem líderes operários, pelos fascistas que estão tanto dentro dos Estados Unidos quanto no meu país. Não gosto do seu petróleo, Trump. Ele vai acabar com a espécie humana por causa da sua ganância. Você me considera de uma raça inferior. Não sou. E nenhum colombiano é. Ei, porra, caralho! Se você conhece alguém teimoso, sou eu. Pode, com a sua força econômica e soberba, tentar dar um golpe de Estado, como fizeram em Allende. Mas eu morro na minha lei. Resistirei à tortura e resistirei a você. A Colômbia é o coração do mundo e você não entende isso.
Esta é a terra das borboletas amarelas, da beleza de remédios, mas também dos coronéis Aurelianos Buendia, dos quais sou um, e talvez o último. Se algum dia o Trump citar um livro que seja, vai ser o Art of the Deal, assinado pelo Trump, mas, claro, escrito por um ghostwriter. Nosso sangue tem os negros resistentes transformados em escravos por você. Na Colômbia está o primeiro território livre da América, antes de Washington, em toda a América. Lá me refugio nas suas canções africanas. A minha terra é da ourivesaria existente na época dos faraós egípcios e dos primeiros artistas do mundo em Chiribiquete. Você nunca os dominará. O guerreiro que cavalgou nossas terras gritando liberdade, cujo nome é Bolívar, se opõe. Nosso povo é temeroso, um tanto tímido, é ingênuo e gentil, amoroso, mas saberá conquistar o Canal do Panamá, que você nos tirou com violência. 200 heróis de toda a América Latina jazem em Bocas del Toro, atual Panamá, antiga Colômbia que você assassinou. Meteu o Canal do Panamá no meio e chamou o tio Sam de ladrão. Mas agora vem a paulada mor. Eu levanto uma bandeira e, como disse Gaetan, mesmo que fique sozinho, ela continuará a ser hasteada com a dignidade latino-americana, que é a dignidade da América. Que o seu bisavô não conhecia e o meu sim, senhor presidente. Um imigrante nos Estados Unidos. Bom, pra quem não entendeu, o Petro tá dizendo que as raízes dele com os Estados Unidos são mais antigas e profundas do que as do Donald Trump, dado que os bisavós do Trump eram europeus e moravam lá. Eles me informaram que vocês colocaram uma tarifa de 50% sobre o fruto do nosso trabalho humano para entrar nos Estados Unidos. Eu faço o mesmo. Que nosso povo plante o milho que foi descoberto na Colômbia e alimente o mundo. Porra, bonito. E teve gente que criticou a resposta do Petro. Pô, o Petro não só foi o primeiro líder mundial a peitar o Trump, como ainda enfileirou belíssimas palavras como estas. Bom, os presidentes trocaram seus golpes, a diplomacia entrou em campo e a Casa Branca informou que o Petro cedeu e as taxas impostas pelo Trump foram suspensas. E teve muita gente dizendo que o Petro arregou. Arregou. Não pode, cara. Mas o site americano Politico noticiou assim, ó, abre aspas, Trump diz que venceu o impasse tarifário e migratório com a Colômbia. Fecha aspas. So much winning. Pois é, diz que claim no original. O Trump sempre vai gritar vitória, né? Don't ever use the word smart with me. Aí no lead se lia, abre aspas, horas depois de ameaçar a implementação de tarifas como punição, a Casa Branca disse que a Colômbia concordou em aceitar migrantes deportados e suspendeu a ameaça de novas taxas. Fecha aspas. These weak people. Pois é, vocês acham mesmo que depois dessa resposta do Petro, o Trump ia voltar atrás nas tarifas só porque a Colômbia aceitou receber os deportados? Depois daquele texto do Petro cheio de voadora? Não, boca de leite. O Trump manteve boa parte das medidas, só suspendeu as tarifas mesmo. E só fez porque ia ter um custo político pro governo dele. A inflação é o grande calcanhar de Aquiles de qualquer presidente. E não à toa, os oposicionistas vêm saindo vitoriosos. Trump perdeu em 2020 por causa da inflação da pandemia e voltou à Casa Branca em 2024 também por causa dessa mesma inflação, que agora puniu o Biden. A Colômbia é o terceiro maior produtor de café do mundo. 20% do café consumido nos Estados Unidos vem da Colômbia. O Brasil é o maior produtor de café, mas as nossas safras recentes sofreram por questões climáticas e tal. E antes mesmo dessa querela com a Colômbia, o preço do café já estava altíssimo. Bora com o Ben Berkowitz no dia 26 no Axios. Os futuros do café subiram 45% nos últimos 6 meses. A Bloomberg informou na semana passada que os preços em atacado recentemente superaram as máximas históricas do final da década de 70 e que foi apenas uma questão de dias até que o mesmo acontecesse com os preços do varejo. Nesse momento, o preço do café ao consumidor já está no máximo de várias décadas, de acordo com os dados do Índice de Preços ao Consumidor. Isso aí foi antes desse show do Trump aí. Qualquer maluquice tarifária do Trump pra cima da Colômbia ia impactar o preço do café e aumentar a inflação americana. Posso tomar café? O Trump é vingativo. Eu sou perigosa.
Você acha que ele ia deixar o primeiro líder mundial a desafiar ele sair ileso? Não, acho que não. Isso só com um recuo? Depois daquele texto que é uma sucessão de voadora? Eu acho que não, tá ligado? Dava pro Trump deixar o Petro sangrar mais, mas isso ia aumentar a inflação nos Estados Unidos. A inflação nos alimentos está alta? Isso vale pro Brasil também. Se o Trump meter taxa de maneira indiscriminada, vai aumentar o preço do café dos eleitores dele. Quero café! E como é que iam ficar os eleitores do Trump? Isso aqui é uma porcaria! Vão ficar chateados. Aí, além do café, o preço dos ovos também tá altíssimo por lá. Você é a frase contém ovos numa caixa transparente de 12 ovos. E começar o governo encarecendo o café da manhã da galera não é uma boa ideia, não. Não é. Tá, mas vamos seguir. Vamos seguir. Os primeiros colombianos deportados vieram em aviões colombianos sem algemas. Caralho, o maluco é brabo. Mas a reação do Petro não versa só sobre o Trump, não. Tem que ser falado. Tem outros motivos aqui, hein? E aqui vamos com ele, o teórico da polarização. Rapaz. Diz aí, Franciel. Botou, dá uma resinha aí, né? Então, antes dessa crise com os Estados Unidos, a Colômbia está testemunhando a maior onda de violência dos últimos 10 anos, por conta dos grupos armados, né? Mais de 100 pessoas já morreram, uma crise humanitária, mais de 30 mil já foram deslocadas, na fronteira com a Venezuela, lá em Catatumbo, olha que nome já escalafobético. Eu sei porque eu acompanho a vice-presidente Francia Marques no Twitter, e ela está sempre fazendo, né, esses apelos para que cesse a onda de violência, que tá o plantão lá muito duro, plantão duríssimo, né? Sopa de tamanco com prego, caco de vidro, soda cáustica e ácido muriático. Não é moleza. Inclusive, ela fez uma postagem falando para que se cesse essa onda lá que envolve o ELN, enfim, as Farc nessa fronteira. Tá lá nessa área que o Exército de Libertação Nacional tá travando um confronto com os dissidentes lá das Farc. E a população, obviamente que a população civil, que sempre toma na tarrasqueta nesses momentos, né? O próprio Gustavo Petro tinha qualificado as ações como crime de guerra e suspendeu o diálogo de paz lá, né, com a LN, enfim. A casa literalmente tá fedendo a onda. E não é só isso não, lá no aparte o Franciel vai continuar com a explicação dele. Rapaz! Sobre o cenário político colombiano. Que situação! Malditos milicos! Legal. A semana passada terminou com um papo que essa semana a gente ia ter um certo acontecimento. E o que reforçou esse papo foi que, do nada, brotou a íntegra da primeira delação do Cid. E a gente vai ignorar boa parte porque... Meu Deus, a gente vai cansando, sabe? Mas mesmo assim tem umas partes deliciosas, hein? Que o segundo grupo de radicais, entre aspas, era a favor de um braço armado. Nós batemos recorde ano passado em relação a 2019, né? De mais, acho que 90% de venda de armas. Tá pouco ainda, tem que comentar mais. Que gostariam, de alguma forma, incentivar um golpe de Estado. Que queria que ele assinasse o decreto. Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta? Que acreditavam que, quando o presidente desse a ordem, ele teria apoio do povo e dos CACs. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. É o exército do povo. Que romantizavam o artigo 142 da Constituição Federal como o fundamento para o golpe de Estado. Bolsonaro, como presidente, ele podia, segundo o artigo 142, convocar as Forças Armadas. O senhor Alexandre de Moraes tem que respeitar o artigo 142. Poder moderador, poder moderador, poder moderador. Aí mais pra frente tem isso aqui, ó. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro tinha mais contato com os CACs. A esquerdalha nunca imaginou que tantas pessoas pudessem vir às ruas para falar que sim, eu quero estar armado porque eu prefiro bandido embaixo da terra do que a minha esposa estuprada. Podem contar com esse humilde deputado aqui, porque não é sobre armas, é sobre liberdade. Pedro, cara! Pois é, esse Eduardo aqui, ó. Eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, pra não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. E o nome do Pazuello? O cu dilatado. Coisa inédita. Até então sumido da trama golpista, apesar de ter sala no Palácio do Planalto no último ano do governo, foi citado 2 vezes.
Que o grupo era composto pelo General Pazuello, pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, pelo Major De Nicole e por um grupo de pessoas que prestavam assessoramento técnico. Que, nessa época, após o segundo turno, recebiam muitas informações de fraudes. Muita denúncia de fraude. Que o presidente repassa as possíveis denúncias para os generais Pazuello e Paulo Sérgio para que fossem apuradas. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Ministro Capelli do Metrópolis, tudo bem? Prazer imenso falar com o senhor. Prazer, deixa eu perguntar uma coisa. Muita gente fala, golpe, pode ter golpe, não pode ter. Tem chance de golpe? Isso aqui agora. Tem chance ou não tem? Dá licença aí. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. Que o grupo tentava encontrar algum elemento concreto de fraude, mas a maioria era explicada por questões estatísticas. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. E eu digo mais, não temos provas, já bem claro. Imagina que dupla, hein? Pazuello e Paulo Sérgio. Debbie Lloyd 2. Hoje nos cinemas. Que maravilha. Nesse inquérito aí, o Pazuello não foi chamado a depor. Nem nesse, nem em qualquer outro inquérito relacionado à pandemia. E aí tem gente que vem dizer... Canalha! Calma. As instituições brasileiras funcionam. Moderador, tira o moleque desse grupo agora! Qualquer pessoa que diz isso nessa quadra miserável da história tá... totalmente drogada. Que o senador Heinz... Vacila, Heinz, a gente gosta de assistir tu vacilando na TV. Que também integrava esse grupo... Era uma atriz pornô. Usava um documento do Ministério Público Militar que dizia que, como o país estava em GLO para garantia das eleições, o senador entendia que as Forças Armadas poderiam pegar uma urna sem autorização do TSE ou qualquer instância judicial para a realização de testes de integridade. Vacila, Heinz, vai pra casa do cara e leva o Marcos com você. O Heinz queria que o exército sequestrasse uma urna. Esse Heinz aqui, ó. Quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta. Nessa cabeça aí desse senador, o exército ia sequestrar uma urna, ligar na tomada e... Vem votar aqui, quando apertei o número 1, já deu encerrada a votação. Eu não sei quem eu votei. Outro só que apertava 1, aparecia a cara do Haddad e dava encerrada a votação. É mentira dele. Que o almirante Garnier, comandante da Marinha, era favorável a uma intervenção militar e afirmava que a Marinha estava pronta para agir. O ex-comandante-geral da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, foi citado na delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, como o único chefe de uma força que tinha como plano aplicar o golpe e manter Jair Bolsonaro no poder. Que aguardava apenas a ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Que, no entanto, o almirante Garnier condicionava a ação de intervenção militar à adesão do exército, pois não tinha capacidade sozinho. Então vai tomar no... Que o brigadeiro Batista Júnior, comandante da aeronáutica, era terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado. Não fez mais do que sua obrigação. Que afirmava de forma categórica que não ocorreu qualquer fraude nas eleições presidenciais. Isso não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade. Tomar no cu, bicho. Que o general Freire Gomes era um meio termo dos outros dois generais. Repito. Que o general Gomes Freire era um meio termo dos outros dois generais. Nem que não tem, nem que tem. Que ele não concordava como as coisas estavam sendo conduzidas. Que, no entanto, entendia que não caberia um golpe de Estado, pois entendia que as instituições estavam funcionando. Ou seja, o general acreditava em toda a maluquice, mas não queria golpe não. Afinal, eles são de uma geração ressentida. A minha geração, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85. Né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Ah, tadinho. Eles sabiam muito bem que não tinha como dar golpe sem apoio gringo. Tem um movimento que não pode acontecer, porque as consequências para essa mesma população que está na rua protestando seriam terríveis. E que isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, uma desvalorização da nossa moeda, aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle que, consequentemente, traria maus resultados e uma situação muito difícil para toda a população brasileira. O general sabia muito bem que ele seria um dos primeiros a serem presos se o golpe desse errado. E olha esse ajuntamento de maluco. Todos doentes. Que as outras pessoas que integravam essa ala mais radical incluíam o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Eles podem te contaminar.
E por isso o lockdown não funciona. O atual senador Jorge Seif. O peixe é um bicho inteligente. O ex-ministro Gilson Machado. Não, cara, não é você não, pô. Chato pra caralho. Retomando. O ex-ministro Gilson Machado. O senador Magno Malta. Ele estava anestesiado. Deputado federal Eduardo Bolsonaro. I'm a little bit nervous. Não, peraí. I am very nervous. Aí sim. O general Mário Fernandes, secretário executivo do general Ramos. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. E que compunha também o referido grupo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Senhor! Vamos apoiar o circo! O Cid caguetou o casal, mas agora a gente precisa de uma bossa nova. Que o general Braga Neto conversava constantemente com o ex-presidente. Que ele seria o elo entre os manifestantes e o ex-presidente. O presidente tá bem, tá recebendo a gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé, vocês não percam a fé, vocês não percam a fé. Não, lá na frente é só o que eu posso falar pra vocês agora. Que o general Braga Neto atualizava o ex-presidente sobre as manifestações. Esse bosta Braga que é um neto. Depois dessa delação, o Cid falou mais 10 vezes com os procuradores. Sabe como é que é? É muito esquecido. Esqueceu-se. Aí um bando de general caguetado lembra a gente dessa notícia aqui, ó. Marcela Matos, no dia 19, na Veja. A inclusão dos militares no pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo Lula deve gerar uma corrida aos gabinetes dos parlamentares de oposição em busca de alterações no texto. Em novembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o Ministério da Defesa seria atingido pela tesourada nos gastos. Tá certíssimo. Para isso, um projeto propondo mudanças no sistema de proteção social, a Previdência dos Militares, foi encaminhado ao Congresso. Ainda sem um relator definido, a matéria deve ser debatida nesse ano. E olha o civil que os malditos milicos foram arrumar. Durante a transição, um time de oficiais avisou alguns dos interlocutores do governo Lula, entre os quais o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que o tema era um dos mais sensíveis. E deixou expresso que alguns benefícios do sistema de proteção eram inegociáveis. Quem você pensa que é? As Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Entre eles, a ida ao pijama com direito ao último salário da função. Você quer o cu? Ainda quer raspado? Para cada general da ativa, há 24 generais aposentados ou na reserva. E não para aí. Além desses generais de pijama, há mais de 8 mil herdeiras de generais que já morreram e que recebem o soldo dos pais e dos maridos há 12, 13 anos. A aposentadoria com o último salário da função ficou de fora, mas mesmo assim houve reação à reforma. Pois é, ficou de fora. Generais ganham uma bolada pornográfica no fim da carreira. E não acontece isso com nenhuma outra carreira pública, só com os malditos milicos! E, pra quem não sabe, o pai do Mercadante era general e era muito próximo do Zé Tchegoin. Mercadante e Tchegoin são amigos. Tamo fudido, cara! Tamo tudo fudido. No entanto, uma das medidas propostas foi vista como mais uma cutucada do que um avanço econômico de fato. A que acabou com as pensões pagas aos familiares quando os fardados são expulsos após serem presos ou condenados. A chamada morte ficta. Atualmente, são menos de 500 militares nessa condição de morte dentro das três forças, o que representa um gasto de cerca de 40 milhões de reais por ano. A medida atinge, portanto, um percentual ínfimo dentro da caserna. Em tese, isso existe para não deixar as famílias dos militares que fizeram merda na mão. Mas lembrando que isso não existe na carreira civil. Capaz de ter algo parecido no judiciário e olhe lá. E olha só que delícia. Abre aspas, é uma medida mais psicológica do que econômica. E tem endereço certo. Os generais Braga Neto, Mário Sérgio e outros envolvidos, fecha aspas, afirma um importante general. Venceu, portanto, a simbologia. O incômodo, nesse caso, é com o que se considera um revanchismo por parte do governo num momento em que as Forças Armadas, acossadas pelas investigações que atingem militares aliados ao presidente Jair Bolsonaro, estão fragilizadas perante a opinião pública. Esta é nossa oportunidade e quizá seja a última. E revanchismo é o caralho, rapaz. Os militares fazem o que fazem, aí nós, os civis, não podemos fazer nada com eles. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras pra uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Aí de quebra ainda tem uma querela previdenciária envolvendo transição da idade mínima dos militares. Um assunto chato pra caralho que a gente não vai explicar. O que importa é que teve reunião em dezembro do Lula com os comandantes. Aí o Múcio lustrou com a própria língua os coturnos dos presentes. Um general sem farda. Eu acho o máximo. E aí chegou-se a um acordo que agradaria os malditos milicos!
Mas aí, no dia seguinte, saiu aquele anúncio da Marinha sobre privilégios. Privilégio? Vem pra Marinha. Mano, corra, rapaz. Aí o Lula, claro, ficou putíssimo. Eu, sinceramente, fico muito puto. E disse que o acordo tinha ido pra... Casa do caralho. Aê, Luiz Inácio botando pau na mesa. Aí deu no Lauro Jardim que os comandantes não querem o Geraldo. Lula! Na defesa, eles preferem um diplomata no lugar. Foda-se. Porra, foda-se, cara. Cala a boca. Sabe como é? Alguém gentil, cortês, educado. Eu acho o máximo. E vocês sabem por que os generais não querem o ex-tucano Geraldo? O FHC deixou os... Malditos milicos! a míngua e até hoje eles têm trauma. Olá, eu gosto de dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. Porra! Mix de insanidade. E vamos lá, nós, com mais um Mix de Insanidade. E vamos começar retomando o último episódio, aquele tópico sobre negociação das dívidas dos estados. Chato pra caralho. E do governador do Partido Novo. Eu quero me drogar. Pois é, a gente também, Zé. Ah, eu também! Legal. E vamos ter a participação de um político mineiro de nome Cleiton. No, God, please, no! Calma, caralho, não é o Cleitinho não, porra. Obrigado, meu Deus! É outro Cleiton. Ô Pedro, boa tarde, deputado professor Cleiton. Eu sou líder do Partido Verde aqui na Assembleia de Minas e sou membro do Bloco Democracia e Luta, só para me apresentar, bloco de oposição ao governo Zema aqui na Assembleia, composto por 20 deputados e pelo PT, PV, PCdoB e pela Federação Rede PSOL. A gente precisa confessar que a gente não conhecia o rapaz, mas se é líder do bloco de oposição ao Zema, já é nosso amigo de infância. No último episódio a gente falou que uma das formas dos estados pagarem parte das dívidas deles era entregando empresas estaduais para o governo federal, num processo de federalização, e que Minas, ao contrário dos outros estados mais endividados, como o Rio e o Rio Grande do Sul, ainda não tinha privatizado as suas empresas. A gente tinha falado também que a ideia de dar essas empresas para o governo federal enlouquece o Zema. Uma terrível estatização, o Estado avança sobre os cadáveres dos privatistas, é um horror! Porra. Pedro, essa questão da federalização foi uma iniciativa minha. Caralho, o maluco é brabo. No início de 2023, temendo esse fortalecimento do Zema aqui na Assembleia. Uma bosta. Quando ele consegue eleger grande parte dos deputados e envia uma proposta de emenda à Constituição para retirar aquele dispositivo que a Constituição mineira tem, que é de dar ao povo de Minas a decisão sobre as estatais. No caso, a CEMIG e a Copasa. E fizemos essa proposta de federalização, que depois foi incluída no PROPAG como uma forma de dação, que é o termo que o direito administrativo utiliza, que é quando você não tem o recurso financeiro, mas você pode pagar com o bem. E aí bateu o desespero total na Faria Lima quando isso aconteceu, porque o PROPAG traz essa possibilidade de darmos a CEMIG, a CODEMIG e a Copasa para abater a dívida de Minas, que é bom lembrar que com o Zema passou de 160 bilhões, o que representa 51% do aumento da dívida. Caralho! Zema é uma grande farsa. A verdade é essa. Porque se a gente pensar, em 304 anos de história de Minas, completados no último dia 3 de dezembro de 2024, o governo dele é responsável por 1/3 do total da dívida contraída nesses 304 anos. Então, uma vergonha. Isso é uma Piroca. Isso me surpreendeu. Bom, a gente foi atrás e bora com a Alessandra Mello no dia 27 no estado de Minas. A dívida de Minas, incluindo os débitos com a União, cresceu 51,3% desde janeiro de 2020, ainda na primeira gestão do governador Romeu Zema, do Partido Novo, reeleito em 2022. Os dados são do Boletim Mensal da Dívida Pública Estadual, publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda desde 2020. Em janeiro daquele ano, o boletim apontava um valor acumulado de 124,7 bilhões. E agora vem a parte boa. Quando eu digo que bateu o desespero na Faria Lima, porque nós estamos falando da CEMIG, que é uma grande empresa de energia, e se a CEMIG for federalizada, há a possibilidade do governo federal recuperar o controle acionário da Eletrobras. Olha só! O que seria uma grande vitória política para o governo e uma grande derrota para aqueles que fizeram aquele contrato leonino, entregando a Eletrobras de uma forma até criminosa, o que aconteceu com o Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Atenção, Paulo Guedes! Calma que da Eletrobras...
A gente retoma daqui a pouco. Bora seguir primeiro com o raciocínio do professor Clayton, que já tem a nossa admiração. Estamos falando aqui também da Codemig, que é a maior empresa de desenvolvimento de um estado na América Latina, que detém o controle da maior mina de nióbio do planeta. Mineral do momento, nióbio. Que está na terra exatamente do Zema, que é em Araxá. Estamos falando também de lítio, de grafeno. O grafeno? Nós estamos falando das terras raras. Então, o desespero é que há possibilidade do governo federal assumir essas empresas que continuariam sob controle estatal e, consequentemente, essas áreas estratégicas onde no mundo não se privatiza mais. Estamos lutando para que o governo faça de forma célere a anexação dessas empresas antes que o Zema tente burlar aqui a Constituição Mineira. Como dizia Itamar lá atrás, que ele, quando colocou o dispositivo aqui do referendo, é porque ele mencionou: talvez algum dia um imbecil apareça na política mineira e queira vender aquilo que pertence ao povo de Minas. Grande abraço. Bom, quando o professor Clayton enviou esse áudio, o Pedro, obviamente, pediu pro professor explicar pra gente esse papo de retomada do controle da Eletrobras, porque afinal... Esse é o bom do bom. Bom, Pedro, vamos a essa questão que te chamou a atenção, que é a possibilidade do governo voltar a ter o controle das ações da Eletrobras, caso ocorra a federalização da CEMIG. O primeiro passo para isso seria o governo federal ter êxito numa ação impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal para anular algumas questões que foram decididas quando da privatização da Eletrobras, e uma delas, que é algo altamente prejudicial ao país e à soberania nacional, é o fato de você não ter proporcionalidade dentro do conselho da Eletrobras, apesar do governo deter 37% do controle das ações, mas não tem a maioria. A Eletrobras, o governo tem 40% das ações e o governo só pode participar na direção como se tivesse 10%. Tá errado. E a gente já apontou esse absurdo aqui. Isso foi feito sob medida para que o governo não pudesse retomar o controle da empresa. Puxa daí, Luiz Inácio, de fevereiro de 23. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações para o governo valem 3 vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Nós, inclusive, possivelmente o advogado-geral da União vai entrar na justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino. Para mim é draconiano. Contra o governo. Porque é contra o governo. Então tá bom. Tanto na participação acionária, nós queremos ter mais gente na direção e mais gente no conselho, quanto esse negócio de que você não pode comprar porque você vai pagar 3 vezes mais caro. Não faz muito sentido. Isso é uma coisa irracional. Pra mim é draconiano. Maquiavélica. Pra mim é draconiano. Cala a boca! Que nós não podemos aceitar. Agora, se a gente conseguir fazer a economia crescer e as coisas for bem e a gente puder comprar mais ações, a gente vai comprar. Pau no seu cu! O governo tem que ter, se ele tem 40%, o governo tem que ter maioria na direção dessa empresa. Foi um processo errático. Pra mim é draconiano. Foi um processo leonino. Pra mim é draconiano. Pelo amor de Deus. Contra os interesses do povo brasileiro. Uma privatização lesa pátria. E quem privatizou foi Guedes, Bolsonaro e os seus generais. Mas volta pro professor Clayton. Então esse é um erro que precisa ser corrigido, porque uma vez com o domínio novamente do Conselho, a incorporação da CEMIG à Eletrobras e consequentemente as suas ações faria com que o governo pudesse então exercer esse domínio. Alô, Luiz Inácio! Alô! Porra, Luiz Inácio! Por favor! Mas... Presta atenção que é importante, pessoal. E aí é importante dizer que o governo federal precisava ter esse controle, porque não faz sentido o governo ser controlador apenas de uma CEMIG federalizada. O maior benefício para o país seria justamente integrar a CEMIG aos ativos da Eletrobras, de modo a aproveitar uma sinergia que já existe entre as diversas unidades de geração, linhas de transmissão, malhas de distribuição de energia, tanto da Eletrobras quanto da CEMIG. Somando a cobertura da Eletrobras com a CEMIG e as empresas que são controladas pela companhia mineira, como a Taesa, o governo teria eficácia na geração, transmissão entre estados e regiões do país, cumprindo a função da integração nacional e de um vetor extremamente importante para o crescimento industrial, que é o que a gente precisa retomar e é uma das prioridades desse governo, algo que a gente perdeu muito nos últimos anos. Se o governo federal não faz a retomada desse controle, nós teremos 2 empresas atuando de forma independente, desarticulada, o que não aproveitaria
aproveitaria o real potencial de ambos os grupos. O pessoal do mercado chama isso de sinergia, mas nesse caso aí o mercado não vai gostar de sinergia, não. A esperança é que esse controle exista, uma vez a CEMIG federalizada, para que a gente tenha benefícios, inclusive, de outras matrizes energéticas, como a nuclear. Então, resumindo, federalizar a CEMIG é um presente para o governo federal, porque ele retomaria o controle da Eletrobras e estabeleceria que ambas as empresas seriam aí empresas federais, fazendo uma gestão de integração nacional, de uma estratégia importante para a soberania nacional e, consequentemente, para o desenvolvimento integrado do país. Essa é a esperança que a gente tem e por isso que a gente luta para que a CEMIG seja uma empresa pública nas mãos do governo Lula. Que plot twist maravilhoso, hein, senhoras e senhores? E obrigadíssimo, professor Cleiton. Mas vamos seguir. Vamos mudar de assunto. Vamos tentar mudar, sim. A gente sempre cita aqui uma frase do Conrado Ubner Mendes. Olá, ouvintes do Medo e Delírio. Ele é minha sopinha de abóbora. Sobre o STF. Abre aspas. Temos aqui uma arejada Câmara de Conciliação para tentarmos um meio termo. Vamos fazer um grupo de trabalho para o consenso, um grande acordo que honre a bonita tradição brasileira de pacificação e do eufemismo. Nunca fomos radicais nas palavras. Colonizadores e colonizados devem conversar, encontrar convergências, priorizar o que os une, fecha aspas. E que fique claro... Isso aí é sarcasmo! Pois bem, vamos falar sobre essa arejada Câmara de Conciliação. Bora com o Arthur Guimarães de Oliveira no dia 30 de dezembro na Folha. O STF recorre cada vez mais à conciliação para resolver disputas de caráter estrutural e com repercussões políticas. Movimento que tem se acelerado nos últimos anos e suscita críticas entre especialistas do direito. Pois é, e a conciliação, todo mundo sabe, é... Meu pau em sua mão. Não, caralho, conciliação é um grande... Pau em sua mão. Não, porra! Conciliação é um grande... E o maior exemplo é a conciliação proposta pelo Gilmar Mendes envolvendo o marco temporal. Pô, que conciliação, caralho, pô, a gente tá falando de direitos fundamentais. Heloísa Machado, professora da FGV, participou de audiência como advogada da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, antes de a entidade se retirar. Ela considera essa conciliação um descalabro, por colocar na mesa direitos de grupos minoritários em minoria também na comissão. A conciliação, diz Machado, Meu pau em sua mão. é ótima para o dono de um Fusca que colidiu com uma Mercedes, mas falta muito para adaptar esse modelo a um julgamento sobre constitucionalidade. Abre aspas, estamos falando de proteção de direitos de minoria e de uma legislação que vem para desconstruir uma decisão do Supremo. É uma conciliação ou um tribunal sem autoridade para impor sua decisão? Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Mano, corra, rapaz. E os ouvintes mais atentos... Tchau, drogado! Sabem que isso já virou moda. O Bruno Dantas do... Teu cu! Adora. Bruno. És amigo dos teus amigos. E tem como nome consensualismo. Na esfera civil, costumamos falar que a consensualidade é um jogo de ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, nós estamos felizes porque ganhamos os dois. Mas na esfera administrativa, meus caros, se eu ganho e você ganha, eu dou outro nome a isso. Eu acho que é um baita de um colúrio, certo? Pelo menos. E tudo com a bênção do Gilmar, claro. Esse aí é o Gilmar, autor da tese de Copacabana. O marco temporal não é a única matéria submetida ao processo de conciliação nos últimos meses. A repactuação dos acordos de leniência da Lava Jato, a transparência sobre as emendas parlamentares e até o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS passaram pelo mesmo procedimento jurídico. E a argumentação do STF é inaceitável, repara só. É inaceitável. Inaceitável. Em nota, a Corte afirmou que os métodos consensuais podem ser usados quando a questão jurídica, por mais objetiva que seja, tiver repercussões em situações concretas. Tem alguma decisão do STF que não tem a ver com situações concretas? A frase a seguir é do professor de Direito do INSPER, Luiz Fernando Esteves. Abre aspas, não consigo ver paralelo em nenhuma outra corte constitucional do mundo. O STF está abrindo mão do poder ou do dever que ele tem de decidir e entregando às partes. É um novo tipo de não decisão do tribunal. Fecha aspas. E vamos mudar de assunto. Quem não tá torcendo pelo Ainda Estou Aqui tá completamente maluco, hein? Ainda mais que o sucesso internacional do filme tá enlouquecendo os militares brasileiros. Me deixa bastante chateado. Foda-se. A gente espera que depois desse filme não aconteça esse tipo de coisa aqui, ó. Bora pra Thaís Bilenque. Salve, Cristiano, seu lixo. No dia 24 no UOL.
Em 30 de agosto de 2023, no Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, uma comitiva de familiares que nunca arrefeceu na luta por informações de seus entes foi até Brasília. Bateram na porta do Palácio do Planalto. Queriam ser recebidos pelo presidente Lula no primeiro ano de seu terceiro mandato. As invasões de 8 de janeiro tinham ocorrido poucos meses antes. A indignação social com a atuação política de militares estava em alta. Vera Paiva, filha de Rubens Paiva, estava lá na Praça dos Três Poderes, no térreo do Palácio do Planalto, com outros militantes. Veroca, para os íntimos, ela foi para Londres no auge da perseguição, passagem retratada no longa de Walter Salles. Mas o governo tentava acomodar o conflito para tocar a gestão adiante. E Lula não os recebeu. Vacilão. Segundo a Secretaria de Imprensa da Presidência, o encontro não foi solicitado formalmente e a comitiva chegou sem aviso prévio. Ah, porra. Alguém acha que o motivo foi só de agenda? Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Nessa época aí, o governo resistia a reabrir a porra da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Tudo errado. Pra incredulidade da Vera e de todos os parentes de pessoas mortas e desaparecidas. Mas, pelo menos depois do filme, os netos da Eunice Paiva foram recebidos no palácio, com pompa e circunstância. O mínimo! Aí só em 2025 isso aqui aconteceu, ó. Agora com o Arthur Guimarães de Oliveira e o Luiz Eduardo de Souza na Folha no dia 24. A certidão de óbito de Rubens Paiva, cuja história é contada no filme Ainda Estou Aqui, foi ratificada nessa quinta-feira, dia 23, para constar que o ex-deputado teve morte violenta e causada pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar. A nova versão do documento indica que a causa da morte foi, abre aspas, não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política no regime ditatorial instaurado em 1964, fecha aspas. O atestado de óbito é importante porque reconhece oficialmente que a morte foi causada pelo Estado brasileiro, mas o que a gente quer ver mesmo é milico condenado. Malditos milicos! Legal. E não importa se o militar tá vivo ou no colo do capeta. Bora pra Ana Pompeu no dia 24 na Folha. Depois de 54 anos, um dos mais conhecidos crimes da ditadura militar ainda não tem definição sobre a possibilidade de punir os acusados, hoje protegidos pela lei da anistia. Anistia é o caralho. Um dos recursos relacionados à morte do ex-deputado Rubens Paiva foi encerrado no último dia 9 no STF. O outro, apresentado em 2021, ainda não teve decisão. Os dois processos tratam do mesmo tema e são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. No meio do caso, o STF pode ainda rever a abrangência da lei de anistia. Alô, careca! Magistrado, careca. Maridão de Dona Vivi. Ousadia e alegria, hein? Porra, caralho, porra. E acabou esse episódio. Tchau pra vocês, que vem o carnaval, que vem o Oscar e que vem a prisão do Bolsonaro, hein? Tudo junto. Só depende do Alexandre de Moraes pro carnaval de 2025 ser épico, hein? Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Delírio. De astrólogo a ideólogo, do politicamente incorreto ao reto. Doce feto, fase anal, o Brasil no temporal. No inferno em Virgínia chegou o autoproclamado pensador. Discorreu no YouTube a sua verve, o ressentimento ferve, o diabo carregou. Alô, Unidos do Delírio! Até empatia tem limite! Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ficou muito fixe, não? Utilizou-se de áudios de um sem número de fontes, às quais deveras agradecemos. Medo e Delírio Tuga. Foda-se. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir o Alcísio Canete. Quando falam que a reforma tributária vai trazer um imposto sobre o consumo mais alto do mundo, é importante contextualizar como é que é agora, né? Os impostos que a IBS e a CBS vêm para substituir são o ICMS estadual, o ISS municipal, que vão fazer a IBS, e a PIS/COFINS, que vai ser extinta em detrimento da CBS. O ISS, para quem presta serviço sabe, é um imposto que é baixíssimo. A tributação no Brasil sobre serviço é muito pequena. Então, a ampliação dessa base é importante para a manutenção das receitas de estados e municípios no longo prazo. Mas o mais importante é entender que, como se calcula hoje o ICMS, efetivamente, ninguém sabe muito bem quanto está pagando de imposto. Por quê? Porque o ICMS compõe a própria base de cálculo. O que isso significa? Significa que quando você compra um produto, você meio que está pagando um ICMS e uns quebrados em cima dele. Porque se o produto custou 100, o ICMS é 20%, digamos que é a alíquota aqui do Rio hoje, você não vai pagar 20 em cima desse 100, você vai pagar 24, que é uma alíquota efetiva de 24%. Por quê? Porque como ele compõe a própria base de cálculo, ele vai ser calculado meio que 2 vezes, entende? Você vai tirar 20% de 120, não de 100. Então, a alíquota de ICMS em alguns estados já é muito próxima dos 28%, com uma base tributável muito menor. Ela só onera alguns serviços e, majoritariamente, os bens de consumo. Mas eu acho que no federal a diferença é ainda maior. Porque a PIS/COFINS tem 2 sistemas, o cumulativo e o não cumulativo. O cumulativo, ele é adstrito às empresas que estão no regime do lucro real. O regime do lucro real no Brasil só é obrigatório para empresas que faturam acima de 78 milhões por ano, bancos e operações financeiras e algumas outras exceções. Então, digamos que a maior parte das empresas que está no regime do Simples Nacional ou do lucro presumido, o pessoal que é MEI, todo mundo está no sistema cumulativo da PIS/COFINS. Ou seja, a cada vez que um produto passa de mão dentro de uma cadeia onde ninguém é uma grande empresa, o que acontece muito em relação a empresas de hortifruti granjeiros, etc., cada vez que isso passa de mão, são 3,65% daquela operação é adicionada ao valor, de forma cumulativa. Ninguém toma esse crédito e joga o crédito para frente. Então, no fundo, você vai perceber que você paga bem mais do que o que se estima que a CBS vai representar dentro desses 28%, que é mais ou menos 8%, que está em linha com a alíquota da PIS/COFINS não cumulativa, que está reservada, digamos assim, às grandes empresas. Então, os 28% eles não representam um aumento de carga tributária. Eles só representam, na verdade, uma forma de transparência no cálculo, porque agora o cálculo é todo por fora da cadeia. E os tributos não vão fazer mais parte da sua própria base de cálculo. Quem estiver no regime de lucro presumido, lucro real, vai calcular créditos e débitos direto, e quem está no Simples Nacional pode escolher por entrar no regime de créditos e débitos do IBS-CBS, caso seja do seu interesse. Então, a situação é muito mais complexa do que parece, e é muito fácil pintar uma coisa tão complexa assim como um bicho de 7 cabeças, um monstro, o governo entaxando todo mundo, que é o grande mote da campanha contra o Haddad, por exemplo. Mas, na verdade, a expectativa realmente é que alguns setores sejam muito prejudicados. O setor que mais vai ser prejudicado pela reforma tributária são pessoas físicas que alugam mais de 3 imóveis. Acho que dá para entender porque tem muita gente indignada com a reforma tributária. Um outro fator que também é muito importante nessa reforma é a questão do contencioso judiciário. A PIS/COFINS é a segunda maior fonte de contencioso judiciário tributário no Brasil, só perdendo para o IPTU. Então, boa parte das cortes federais ficam ocupadas com discussões eternas, imensas, sobre um tributo que ninguém gosta de verdade, que foi sendo operacionalizado ao longo dos anos do FHC de uma forma bastante atribulada, bastante caótica. A questão de créditos, a própria criação do sistema da não cumulatividade que a gente falou antes, foi sendo tudo feito meio por pedaços, de forma claudicante. É um tributo muito chato, muito ruim, que a maioria dos tributaristas detesta. Então, a redução desse passivo contencioso, até porque todo o contencioso de CBS e IBS será unificado em apenas uma corte administrativa nacional e a jurisprudência vai ser muito mais consolidada, o que permite uma facilidade das próprias cortes superiores, do STJ e do STF, decidirem em definitivo sobre os pontos contenciosos. Isso também tende a ser bom para o país, porque hoje, só em contencioso tributário, tem parado mais de 1 trilhão em discussões tributárias. E isso realmente não é legal, né? Acabou? Não. Oi Pedro e Cristiano, tudo bem? Oi galera do Medo e Delírio, muito obrigado primeiro pelo espaço, sou o Felipe, portador de diabetes tipo 1 e hoje eu quero falar sobre o veto do Lula ao projeto de lei 2687 de 2022. O projeto é bastante simples, ele equipara o portador de diabetes tipo 1 a uma pessoa com deficiência para fins legais. Diabetes tipo 1 é aquela, entre aspas, genética, uma doença autoimune que se manifesta na infância e na juventude, podendo também se manifestar na vida adulta, que torna o pâncreas basicamente um órgão inútil, incapaz de produzir a insulina
insulina necessária para o corpo humano. Então, o portador precisa de insulina externa para suprir essa demanda do corpo. Isso é importante distinguir, porque não é todas as pessoas portadoras de diabetes que serão impactadas pela lei em questão. Somente uma pequena fração, de 5 a 10%. Quase 600 mil pessoas em todo o Brasil. Falando um pouco da doença, basicamente conviver com ela é um inferno. Não tem cura, demanda cuidados constantes, com aferição de glicemia várias vezes ao dia e também a aplicação de insulina várias vezes ao dia. Isso faz com que o portador precise constantemente se preocupar com diversas situações, como horário de alimentação, quantidade de comida, variação de glicemia, se está levando os seus equipamentos para onde se desloca, se tem ali uma reserva glicêmica suficiente para fazer o que deseja. Enfim, viver é um risco constante. Para falar de mim, uma experiência empírica vivida nessa madrugada, foi acordado pela minha esposa, graças a um sensor que faz meu celular despertar em razão da baixa de glicose. Estava sonolento, ignorei o alarme sem nem perceber. Só percebi que estava dormindo e que o alarme estava despertando quando minha esposa insistiu em me despertar. E me deu alguns doces para subir a glicemia. Aí me surgem aquelas questões. Sem ela, sem o sensor que desperta, não sei. Pois bem, Lula, insensível a tudo isso, vetou o PL, alegando a ausência de previsão orçamentária para os impactos de lei e algumas outras questões técnicas, se comparando assim ao Bolsonaro, que vetou o PL 1361 de 2015, que equiparava a portador de deficiência o portador de surdez unilateral. Felizmente, nesse caso, o veto caiu e a lei foi sancionada. Hoje, há uma intensa movimentação parlamentar para a derrubada do veto. Quem quiser acompanhar pode ir no Instagram do Instituto Diabetes Brasil, que está se movimentando bastante nesse sentido, e você vai conseguir ver diversos parlamentares que apoiam a derrubada do veto, onde se predomina figuras de direita ou centro, como Sérgio Moro, a Sérgia Moura, o Magno Malta, a Maíra Pinheiro, que nós aqui conhecemos muito bem como Capitã Colocrina, dentre outros. Há, entretanto, uma tímida movimentação da esquerda, para dizer quase inexistente. Até busquei nas redes sociais, em nomes de grande relevância nesse espectro político, e aí, Érica Hilton, Randolph, Boulos, Célia Chacriabá, nada dizem sobre isso. No Instagram do Instituto Brasil, Diabetes Brasil, vocês podem ver que o que consta lá com grande relevância nesse espectro é o contarato. É importante destacar que a lei não é uma busca de privilégio, é para que todos saibam que essa doença silenciosa nos impacta muito. A depender do estado em que a gente reside, a gente vai perder de 32 a 48 anos de vida saudáveis em decorrência dessa doença. Dessa forma, em média, são 38 anos de vidas perdidos no país. Isso segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Para além disso, também temos impactos financeiros. Esse sensor que me acordou, aliás, que acordou minha esposa, que felizmente me acordou, custa R$350 e dura apenas 15 dias. Então, são por mês R$660, desculpa, R$330, R$660 por mês gastos. Além de insumos outros como insulina e outros gastos decorrentes de atenção à saúde. Mentalmente também sofremos a falta de sono. Acordei por causa dessa doença, ansiedade sobre como está o corpo, sobre os cuidados necessários e até aquelas dificuldades mais bestas, mas também nos impactam, ainda que não tanto, como, por exemplo, ter que carregar uma bolsa de gelo constantemente para cima e para baixo, ter que estar explicando o tempo inteiro para as pessoas por que você está enfiando uma agulha em sua barriga, por que aquela mesa farta de alimentos não pode ser degustada por você. Também temos a situação dos pais de diabéticos, ainda que não portadores dessa doença, que são muito impactados por ela, pois crianças diabéticas demandam ainda mais cuidado e atenção, e alguns pais, inclusive, abandonam os empregos para cuidar dessas crianças, e essas crianças não têm aquele suporte necessário quando estão fora do controle dos seus pais, fora à distância dos seus pais. Então, em escolas, por exemplo, elas não têm uma dedicação, alguém para se dedicar a elas como outras crianças portadoras de deficiências, o que essa lei contribuiria para corrigir. Assim, aproveito o espaço, gentilmente cedido aqui pelo Medo e Delírio, para pedir uma maior movimentação desses parlamentares, principalmente da esquerda, que tanto estão calados e que a gente tanto deposita nossa confiança. Derrubem esse veto. Precisamos dessa lei para que essa doença tenha a atenção que merece. Vamos juntos corrigir esse grave erro cometido pelo presidente Lula. Acabou? Não. Bora ouvir o Franciel um pouquinho mais. Em meados de 2022, Petro se tornou, junto com Francia Marques, a quem está agora, a primeira chapa, para não ficar personalizado nele, a primeira chapa de esquerda na Colômbia em toda a sua história. Um ex-guerrilheiro e tal, que estava lá assumindo. Na ocasião, o partido de Petro, o conglomerado lá que se juntou para apoiar, denominado Pacto Histórico, conseguiu eleger o maior número de deputados e senadores. Obviamente, não conseguiu o Pacto Histórico, maioria, nem dos deputados, nem no Senado. Porém, ele fez a tal frente ampla, com partido de centro, com partido de centro-direita e até com partido de direita. Só que aí, quando chegou, menos de um ano depois, em abril de 2023, exatamente o mais cruel dos meses, conforme já diria o poeta T.S. Eliot, Petro percebeu que esse arranjo político que ele dava maioria, que ele dava sustentação e maioria nas duas casas,
estava também, né, impossibilitando a consecução, gostou da consecução, minha filha? Do seu projeto de governo, especialmente a reforma no setor de saúde. E aí, ele, em vez de recuar e propor a conciliação, ele esticou a corda. E aí tirou os direitistas, centristas e tal, desfez aquela ampla, a tal frente ampla, e aí, pronto. Se ele já tinha problemas com a oligarquia, né, da Colômbia, que sempre foi vassala dos Estados Unidos. Se ele já tinha problema nas casas lá no Congresso. Se ele já tinha tido uma vitória apertadíssima contra o velhote do TikTok. Então, se ele já tinha todas essas questões, aí quando ele decide esticar a corda, aí ele perde, além de tudo, o apoio, né, desses partidos nas casas legislativas. E aí, obviamente, com a campanha, né, midiática, pau, sem parar, conforme foi agora também nesse processo. Só que ele, né, com o couro curtido no enfrentamento, em abril do ano passado, ele percebeu que já havia uma tentativa de derrubá-lo. O que é que ele fez? Chamou o povo para a rua. E aí fez manifestações o ano passado, ano passado não, né, nós já estamos em 2025, ano atrasado, em 2023, que eu ainda estou com a cabeça em 2024. Botou o povo na rua, nas praças e tal, para defender as reformas. E aí os canalhocratas meio que recuaram porque viu que havia um processo de enfrentamento. Então, por que eu comecei falando dessa questão lá de Catatumbo? Porque, efetivamente, a questão interna está, né, na ordem do dia lá. E aí já tinha tido, antes mesmo de assumir, o Zé Laranjão já tinha feito ameaças, por exemplo, para Honduras, né? E no início do ano, no dia 5, há mais de 20 dias, Xiomara Castro, né, já disse, aqui não, violão. E aí ameaçou, tal, tirar as bases americanas, dos Estados Unidos, lá de Honduras, a porra toda, e o Zé Laranja foi, né, devagar com ela. E Petro, por conta dessas coisas e dessa cultura do enfrentamento que ele está tendo que fazer cotidianamente, né, até para que ele mantenha também sua base mobilizada, ele foi para o enfrentamento, sabendo que é o que a gente chama de despartido, né, porque você preside um país que historicamente é totalmente dependente do ponto de vista político, né, e do ponto de vista comercial dos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos já invadiram a Colômbia para fazer a porra toda com o subterfúgio, com o pretexto, digamos assim, não subterfúgio, mas o pretexto de que ia combater terrorismo, não sei o que, aquelas conversas. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Tá demorando muito. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Creu.